Você já pensou em criar uma função personalizada para calcular algo ou manipular texto e depois reutilizar essa função? Sim, isso é possível no Power Apps e existem duas maneiras de fazer. Olá, meu nome é Iago Melo e hoje eu vou te mostrar como criar suas próprias funções e compartilhar exemplos práticos de uso. O primeiro método para criar uma função personalizada no Power Apps seria utilizando uma UDF. A UDF ela é uma função definida pelo usuário e a gente cria ela no Fórmulas do app. Às vezes algumas pessoas confundem a fórmula nomeada com a UDF, só que são coisas diferentes, mas elas são declaradas no mesmo local, que é o Fórmulas. Para utilizar a UDF, você tem que ativar alguns recursos aqui no Power Apps. Você vai vir em configurações, atualizações e vai pesquisar por novo mecanismo. Esse cara aqui, novo mecanismo de análise. E também vai pesquisar por UDF e vai ativar também. Depois que você ativou os recursos, você vai vir em App e na propriedade Fórmulas. A fórmula nomeada, eu simplesmente declaro o valor dela direto. Eu posso declarar cor, registro, tabela, qualquer coisa. Por exemplo, ó, eu tenho uma fórmula nomeada chamada minha cor, que tem um valor color black. Então, se eu inserir aqui, por exemplo, um botão e jogar na propriedade fill dele, a minha fórmula nomeada chamada minha cor, ele já traz o valor dela. E esse valor, ele pode ser acessado em qualquer local do aplicativo. Então, se eu vir aqui em uma tela, na propriedade fill, e chamar aqui a propriedade minha cor, ele traz também. Por quê? Porque o escopo do Fórmulas, ele é global. Eu consigo acessar em qualquer lugar do aplicativo, ó. Para criar o def, existe uma sintaxe. Primeiro, eu tenho que declarar o nome da função. Eu vou abrir parênteses, vou digitar o nome do meu primeiro parâmetro. Eu tenho que formar o tipo desse parâmetro. Eu posso ter quantos parâmetros eu precisar. Depois eu tenho que fechar parênteses de novo, dois pontos. Eu tenho que formar qual tipo de resultado dessa função. Depois, eu tenho que dar um igual e dizer qual que é a lógica. Vamos criar uma bem simples, ó. Eu vou vir aqui em formas, vou definir o nome da minha função como fn divide. Vou abrir parênteses, vou declarar que o primeiro parâmetro vai ser o numerador, dois pontos. Qual tipo? Vai ser do tipo número, ponto e vírgula. Eu tenho também o denominador, dois pontos, que é do tipo número. Vou fechar parênteses, vou dar dois pontos. Qual que vai ser o resultado? O resultado vai ser também do tipo número. Ok, eu vou dar um igual, agora eu tenho que formar a minha lógica, que vai ser o meu numerador dividido pelo denominador. Vou finalizar com dois pontos. Então, ó, se eu vier aqui no meu botão, ó, na propriedade text, vou chamar aqui a minha UDF, ó, fn divide. Eu tenho que formar o numerador. Vou jogar aqui 100, ponto e vírgula, o denominador vai ser 200. Vou fechar, olha lá, ele já fez a conta pra gente. Se eu vier agora em uma outra tela, inserir aqui um outro objeto, e na propriedade text desse objeto, eu vou chamar aqui a minha função, fn divide. O numerador que vai ser 2 e o denominador vai ser 5. Olha lá, ele calculou pra gente. E eu estou em outra tela e não tive que reescrever aquela função. Outro exemplo. Vou criar aqui o fn percentual. Eu vou informar aqui um parâmetro chamado valor, vou definir ele do tipo número. Vou fechar parênteses, vou dar dois pontos, resultado vai ser do tipo text, vou dar um igual. Eu quero que o fn percentual me traga o percentual do valor. Então, eu simplesmente vou jogar aqui a função text, vou jogar aqui o valor, que é o meu parâmetro da função, e qual que é o formato? O formato vai ser 0,00 percentual. Vou fechar o parênteses, dois pontos. Agora, se eu jogar aqui um rótulo de texto e chamar a nossa função fn percentual 45, ele já formata para a gente o valor em percentual. Se eu fizer uma conta aqui, por exemplo, 2 dividido por 5 vezes 100, ele já traz para a gente o valor formatado. Ó. Eu posso também criar um, por exemplo, para fazer um formato de moeda. Então, vou até chamar aqui de fn formato moeda. Vou também informar um parâmetro valor, que vai ser do tipo number. Vou fechar parênteses, dois pontos. O resultado é do tipo text também. Vou dar um igual. Vou chamar novamente a função text. Qual que é o valor? É o valor, o nome do meu próprio parâmetro. Aqui, ó, eu vou jogar um cifrão. Vou jogar um jogo da velha, vírgula 0,00. Que eu quero só com duas casas. Vou fechar minhas aspas, vou fechar o meu parênteses e vou dar dois pontos. Agora, se a gente chamar aqui o nosso fn formato moeda, e eu informar aqui um valor qualquer, ó, ele já traz para mim no formato da moeda. Só tem um detalhe, ó. Quando eu vou formatar a moeda, é muito importante que você passe um parâmetro aqui, ó, do idioma.
eu vou informar aqui o PTBR, ó. Então aqui eu cravei que eu quero reais. Agora vamos criar uma UDF um pouco mais elaborada, ó. Eu vou chamar aqui essa UDF de FN indicador percentual. Vou abrir parênteses, que seja declarando um valor, que vai ser do tipo number. Vou fechar parênteses, vou dar 2 pontos. O resultado vai ser do tipo text. E vou fazer um igual. E aí, eu vou abrir um if aqui. Vou chamar a primeira variável aqui de underline valor, que vai ser um ABS do meu valor declarado na função. Eu também vou declarar aqui um underline indicador. O meu indicador, eu vou jogar essa expressão aqui, ó, um switch. E o parâmetro vai ser true. Se o meu valor ele for maior que 0, eu quero setinha para cima. Se o valor for menor que 0, eu quero a setinha para baixo. Caso contrário, eu quero que ele me traga esse tracinho. Vou fechar aqui as minhas chaves. E aí, agora eu vou jogar aqui o meu indicador e vou concatenar ele com um espaço e vou concatenar com o meu valor. Vou fechar o meu if. Vou dar 2 pontos. Iago, por que você jogou esse ABS? O que é esse ABS? O ABS nada mais é do que um módulo numérico. Se o valor for positivo ou negativo, ele vai simplesmente remover o sinal. Ele sempre vai trazer positivo. Já que eu quero um indicador aqui diferente, eu não quero que ele traga o sinal do número. Então, ó, label de texto, o nosso FN indicador percentual. E vou colocar aqui, por exemplo, ó, menos 45. Vou fechar. Olha lá, ó, ele trouxe o nosso indicador e trouxe o número. Só que normalmente o indicador, ele vem com percentual, certo? Então vamos transformar esse cara aqui, ó. Olha o que eu vou fazer agora, ó. Ao invés de simplesmente fazer o ABS, eu vou fazer aqui um FN percentual, formato percentual, e vou jogar o ABS aqui do meu número. Então olha aqui que eu tô fazendo, ó. Eu tô utilizando uma UDF dentro de outra UDF. Eu posso fazer isso. Olha lá que bacana, ó. Agora ao invés dele trazer o sinal negativo, ele traz o meu indicador. Olha uma outra UDF bacana que é bem útil, ó. FN dias úteis. Eu informo uma data de início e uma data de término e defino o resultado como número. Então eu faço aqui uma sequência das datas e depois eu só conto se o valor do número da semana está nos valores de dias úteis. Então, por exemplo, ó, se eu chamar ela aqui FN dias úteis, eu preciso informar uma data de início. Então eu posso informar aqui, por exemplo, today, e vou jogar aqui um today mais 10. Ele me retornou 7. Bacana, né? Então, olha só, a UDF ela traz vários benefícios. Eu reduzo a repetição de código no meu aplicativo. Cara, imagina num aplicativo financeiro aí, toda hora você tem que fazer o formato de moeda. É simples a expressão? É, mas é chatão ficar fazendo esse text. Eu só digito o nome da função e o valor e pronto. Então, é muito mais prático. Eu melhoro a organização do meu aplicativo e facilita a manutenção dele também. E aí, ó, um outro ponto que a gente tem que falar são as boas práticas. Eu tenho que tratar erros internos direto na UDF. Por exemplo, essa UDF aqui que a gente criou da divisão, você já deve saber aí que divisão no Power Apps sempre dá um errinho quando o numerador é 0. Então, antes de fazer a divisão, eu vou jogar um if error. Se isso aqui der um erro, me retorne 0. Simples assim. Então, eu já trato o erro direto aqui na expressão. A boa prática número 2 é um padrão de nomeação. Eu não sei se você percebeu, ó, mas eu comecei nomeando a UDF como FN. Se eu descer aqui para baixo, ó, eu tenho outras funções aqui também, ó. Eu tenho a UDF de máscaras, ó. Se você ainda não conferiu, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu te ensino a criar o seu UDF de máscaras. Ela é bem avançada, tá? Mas é bem legal e muito útil também. Então, eu sempre começo com FN, ó. E quando é fórmula nomeada, eu começo com NF. Por quê? Vai chegar um momento que você vai ter várias UDFs e várias funções nomeadas. Então, o meu padrão de nomeação é sempre começar com FN, nome da função. E quando é fórmula nomeada, eu coloco NF, de Named Formula. Você pode adotar o seu padrão. Algumas pessoas gostam de colocar aqui FX. Fica mais prático, quer ver? Ó? Se eu inserir aqui um botão e digitar aqui, ó, no onSelect dele, NF, apareceu NF menu e NF máscaras. Se eu digitar aqui FN, vai aparecer somente as minhas funções, ó. Eu aproveito a IntelliSense aqui do Power Apps e a busca ela já traz somente as minhas funções nas primeiras opções, ó. Então fica mais prático, fica mais simples de usar. Então, olha só, a UDF ela permite que a gente crie qualquer tipo de dado, tá? Eu consigo também gerar tabela e registro. No entanto, para mim poder conseguir fazer isso, eu tenho que criar uma UDT, que é uma User Defined Type. Se você quer saber também sobre as UDTs, comenta aqui para mim que eu trago um vídeo só sobre esses caras, que ele é um pouquinho mais avançado.
O segundo método para a gente criar uma função personalizada é utilizando um componente. E para você conseguir criar a função utilizando componente, você vai ter que vir em configurações, atualizações e vai pesquisar por componente. E vai ativar essa função aqui, ó, esse recurso aqui, propriedades de componentes aprimoradas. Eu vou vir aqui na aba componentes e vou criar um novo componente. Esse componente, ó, eu vou clicar aqui nesse toggle para acessar o escopo do aplicativo. Vou jogar aqui uma largura qualquer de 100 por 40 de altura. Isso aqui não interessa, tá? Não vai interferir em nada. E vou nomear o meu componente, ó, para componente, na verdade, chamar aqui de minhas funções. Ok. Para criar a função, eu tenho que criar uma propriedade personalizada. Então, eu vou criar uma propriedade e essa propriedade, na verdade, vai ser o nome da nossa função. fn repetir texto, por exemplo. Aqui no tipo de propriedade, ó, eu vou escolher função e a definição vai ser do tipo saída. O resultado vai ser do tipo texto. E aqui eu vou inserir um parâmetro. Ó. Qual que vai ser o nome do meu parâmetro? Aqui vai ser o texto, simplesmente texto. O tipo de dado também é texto e vou deixar marcado como obrigatório. Vou criar a minha função. A minha função está criada. Ó. Se eu clicar aqui nela, no fn repetir texto, tá vendo que aqui tá uma string? Aqui é onde eu tenho que jogar a minha expressão. No componente eu vou criar essa função de repetir texto. Então eu vou jogar aqui um concat de um for all de um sequence de 3. Então eu vou voltar aqui nas propriedades, ó, eu vou colocar o texto e eu vou criar uma nova propriedade chamada de repetições. E aqui vai ser do tipo número. Vou criar esse parâmetro. Agora eu tenho dois parâmetros obrigatórios. Vou clicar em salvar, vou dar um OK. E aqui no sequence eu vou jogar o nosso parâmetro repetições. E aqui na string eu vou jogar o meu texto. Beleza, criei a função. E agora como que eu faço para usar? Eu vou vir aqui na tela, eu vou inserir, vou pesquisar pelo componente minhas funções. Inclusive, eu posso deixar ele invisível. Agora, se eu chamar aqui uma label de texto, como que eu utilizo essa função? Ó? Se eu pesquisar aqui por fn repetir texto, não aparece. Por quê? Porque a minha função ela está dentro do componente. Então, para mim chamar ela, eu tenho que chamar primeiro o nome do meu componente, ó, que é esse minhas funções underline 1. Ó. Então, eu vou chamar aqui minhas funções underline 1 ponto. Aí, qual a propriedade que eu quero chamar? Aqui ele já veio um monte de coisa, tá vendo? Eu quero o fn repetir texto. Vou abrir parênteses. Ele está pedindo qual que é o meu texto. Vou escolher aqui como AB, vou fechar a minha string. Qual o número de repetições? 8 vezes. Vou fechar meu parênteses. Olha lá, ele repetiu o meu texto. O componente, cara, ele também funciona em uma outra tela. Só que tem um porém aqui, ó. Quando eu chamo uma função de um componente que está em outra tela, o componente ele é um objeto, certo? Ele está em outra tela. Ele funciona. Porém, em alguns aplicativos meus, depois que eu publico ele, algumas funções elas não funcionam se o componente não estiver na tela. Eu ainda não descobri o porquê, então você tem que fazer os testes aí e tomar bastante cuidado. Então é isso, pessoal. Este foi o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.